Alô, nação rubro-negra! O Mengão mostrou quem manda no Rio e conquistou mais uma Taça Guanabara. Com um show de bola no Maracanã, atropelamos o Maricá por 5-0 e garantimos o nosso 25º título da competição. Agora é foco total na reta final do Carioca, porque aqui é Flamengo e vamos em busca de mais uma taça. Deixe seu comentário e já solta o like. E Maricá. E nós tivemos gols de Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Muitos gols nessa 11ª rodada para o Flamengo, garantindo assim a sua vitória na Taça Guanabara, passando em primeiro ali na classificação dessa primeira parte do Campeonato Carioca. Só um time jogou, né, Nath? Só um time jogou, só o Flamengo jogou, o Maricá não conseguiu. Você olha o mapa de calor da partida, o Maricá praticamente não fez nem cosquinha, né, na área do Flamengo. O destaque desse jogo para mim, o Gerson, que jogou uma barbaridade, jogou muito, mas muito. E a preocupação pro Felipe Luiz é o Everton Cebolinha, né? Que sai, tudo bem que o Luiz Araújo entra, faz o gol, mas o Everton Cebolinha entra, se machuca, tava bem também no jogo. O Wesley ele poupou, né? Entrou com Varela no time, pinta aí, pode ser o campeão, né, desse Carioca. É isso, estamos olhando aí os melhores momentos, os gols dessa partida, o Flamengo cravando a sua vitória, não só no jogo, mas também podendo levantar a vitória, né, na verdade, da Taça Guanabara, essa conquista para o Flamengo. Tá aí o gol de Luiz Araújo para você na tela, Fã de Esportes. Esse gol foi o penúltimo ali, antes do quinto, que sai dos pés do Matheus Gonçalves, que você já está vendo na tela também como foi construída essa jogada. E claro, a finalização começa com ele, tem uma tabelinha ali e ele faz o gol logo na sequência. Tá aí na tela para você. Então, Fã de Esportes, 5-0 para o Flamengo, conquistando a Taça Guanabara. A gente mostra também números dessa partida. A dominância, na verdade, do Flamengo em cima do Maricá. Tá aí na tela. Finalizações do Flamengo, é chocante o número de finalizações em relação ao Maricá, 19-4. Finalizações certas, 9-0. Finalizações na trave, 1-0. Escanteios, 12-2. E aí, faltas cometidas, o Maricá teve 2 faltas, o Flamengo 5. Tá aí, esses são os números desse último confronto aí, dessa primeira fase do Campeonato Carioca. E eu queria saber de você, Silas, quando a gente olha para esse Flamengo, é claro que a gente está em início de temporada, mas já dá para a gente entender um pouco mais como os times estão vindo. E eu quero saber a sua opinião, se você acha, de fato, que o Flamengo hoje, olhando para todos os outros elencos, aí eu não estou falando só no Rio de Janeiro, mas Brasil afora, se o Flamengo tem o melhor elenco, se tem o melhor time, está bem mais construído da forma como está jogando? Eu acredito que sim, Natasha. Mesmo tendo um treinador novo, mas que já foi campeão na base, já termina o ano campeão, começa o ano campeão, ou seja, com todo o apoio, não só do grupo de jogadores, mas diretoria, torcedores também. E quando a gente vê as entrevistas, né, eu sempre falo, Felipe Luiz, né? Eu sempre confundo com Luiz Felipe Luiz. Quando a gente vê as entrevistas dele, ele falou que não ia matar os jogadores na parte física. Ele falou que se tivesse que colocar o cargo dele à disposição, ele colocaria, mas ele ia fazer a coisa certa. Então ele rodou o grupo, o trabalho, fez bem a gestão da carga física dos jogadores e principalmente, ele falou, entrou em campo, a dinâmica tem que ser a full, tem que ser a 1000 por hora. E é isso que a gente vê o Flamengo. A gente não vê um Flamengo desistindo depois que faz 2-0, depois que faz 3-0. Você falou de início de temporada, às vezes o time faz 1-0, 2-0 e começa a tocar a bola, vai lá para o meio campo para atrair o adversário, para depois jogar no contra-ataque. Não, o Flamengo tem uma forma de jogar, o treinador tem uma filosofia de jogo e acho que é isso que está encantando todo mundo e é o que todo mundo tem falado sobre ele, que é assim, dos mais promissores, né, possíveis aí. Eu gosto quando você fala sobre essa questão de rodar elenco, né? Porque a gente percebe de fato que o Flamengo não são apenas os 11 que estão ali dentro de campo, e sim um elenco como um todo que é completo. E aí, quando você tem essa rodagem de elenco, você consegue trabalhar melhor seus jogadores e eles ficam mais bem entrosados entre si. E aí, podendo trabalhar isso dentro do campeonato estadual, prevendo aí o que vai vir de calendário para o restante do ano, é excepcional. E claro, a gente escuta então o técnico do Flamengo, Felipe Luiz.
Estou muito feliz pelo jogo, pelo futebol apresentado e principalmente pelo que os jogadores desfrutaram e se divertiram dentro do campo, né? Porque é um das coisas que eu peço muito, porque o futebol tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. Ganhar independente do adversário. Eu não lembro de outro time ter feito tantos gols no Maricá, não lembro de outro time ter tanto volume, tenha tido tantas chances de gol. E até então o Maricá, se eu não me engano, teve 3 da Portuguesa. Não lembro de outro time que tenha feito tantas chances. Então tô orgulhoso pelo momento e vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Quando eu jogava, eu sempre pensava que o Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. Isso me chamou atenção, porque eu sim joguei muitos anos no Atlético de Madrid, onde só vencer era suficiente. E durante todo esse processo meu no clube como jogador, eu entendi um pouco, né, do que entendi muito o que o torcedor sente, o que ele quer e por que as vaias. Por que o torcedor ele vaia no Maracanã? Por que ele não se sente identificado com a equipe? Então, a partir desse momento, quando eu já decidi durante muitos anos, né, que eu seria treinador, então eu pensei, junto com o meu auxiliar, em criar um modelo de jogo, um documento onde a gente pudesse fazer um modelo onde o torcedor se sentisse representado pelo que ele estivesse vendo no campo. E não é a forma que o Flamengo vai ganhar, se não escolher a forma que a gente vai perder. Se é para perder, prefiro perder dessa maneira, correndo riscos, pressionando alto, jogando com bola, fazendo um jogo de imposição e outros mil detalhes que não estão aqui. Então esse foi o meu pensamento, né? E a chegada do Boto é interessante porque ele falou isso na outra entrevista, que ele quer criar um modelo de jogo para o clube, e aonde o nosso modelo de jogo e o dele, a gente está em constante adaptação e atualização, para que sempre o torcedor se sinta representado com o que está vendo no campo. A intenção seja sempre jogar o futebol que deu alegrias para esses torcedores em algum momento, com o Zico, com o Leandro, com o Júnior, com o Nunes, com todos esses grandes craques, né, jogando esse tipo de futebol. Depois o Jorge Jesus resgatou isso e tentamos reproduzir o que o torcedor gosta de ver no campo. Não penso em estar um passo à frente das outras equipes, penso no nosso modelo, nos nossos pontos fortes, nos pontos que temos que melhorar, e como os jogadores entenderam, acreditam, compraram a ideia, né, do modelo e aplicam ele no campo, ele acaba acontecendo, e com a qualidade que esses jogadores têm, eles acabam potencializando muito mais ainda a sua qualidade individual. E a boa fase é o que todo treinador busca, né? Não existe nenhum treinador que quer começar o ano mal e depois acabar bem, né? Todo mundo quer estar sempre bem, e toda temporada tem altos e baixos. Então, assim, o desafio, para mim, no meu caso como treinador, é que esse time continue com essa ambição, com essa fome, né? Porque eu estava no meio deles como jogador e eu sei o que eles são ambiciosos para conquistar títulos, para fazer história aqui no Flamengo, porque, claro, é difícil, muito difícil botar uma foto naquela parede que já tem tantos títulos importantes, mas eles têm muita ambição. E sabendo isso é mais fácil para mim, porque eu sei que tipo de jogador eu tenho na mão, até onde eles podem aguentar, então eu posso exigir muito, porque é o que eles querem. Eles querem conteúdo, eles querem exigência, porque depois eles querem ser campeões e mostrar no campo. Então até agora está sendo muito prazeroso ver isso, e o meu desafio é com que eles sigam cada vez mais, até mesmo porque a temporada nem começou ainda. Então temos muito em jogo e muito para disputar ainda. Ele tem razão quando ele fala, né? Nenhum treinador quer começar bem e terminar o ano mal. E o ano no Brasil a gente sabe que ele é muito longo e é muito puxado. Silas, quando a gente olha para o trabalho do Felipe Luiz, você coloca ele hoje em qual prateleira dentre os técnicos que temos no Brasil? É difícil, Natasha, quando um treinador surge num time grande,
e conseguir ter unanimidade. É o caso dele. Quando o Boto chegou, o Boto falou, a gente prefere sorrir no final do ano e não agora. Então a gente vai fazer o que tem que fazer internamente. E o Felipe Luiz a gente já via nas entrevistas dele como jogador e agora como técnico, ele acaba de falar, o Atlético de Madrid, onde ele jogou durante muito tempo, bastava ganhar. No Flamengo não. Então, essa interação, saber o que o torcedor pensa, e ele falou, prefiro perder, mas jogando, marcando alto, jogando bem, envolvendo o adversário, do que de repente ganhar na sorte ou ganhar. Vai ter momento que, dependendo do que você tem em mãos, você tem um Arrascaeta machucado, que é uma chave para esse time do Flamengo, é importante. Então você, de repente, trazer o time um pouquinho para trás, recuar para ganhar na frente, tudo bem, mas não ter isso como uma prática, sabe, constante. E ele não, ele quando perde, ele tem o mesmo comportamento, quando ganha, tem o mesmo comportamento, e está vivendo tudo isso num time que é gigante. Então, acho que essa experiência que o Felipe Luiz está adquirindo, eu disse, acho que num futuro bem próximo a gente vai ter aí um treinador para, se não levar ele embora, né? Porque aqui funciona assim. Aqui fez 16 anos, 17, joga muito bem, Matheus, Hendrick, o Lucas Estevam, já vai todo mundo embora. O treinador não é diferente. Tem título hoje, né? Olha só. O Flamengo conquistou a Taça Guanabara. Mudou a fórmula de disputa, mas a tradição de entregar o troféu, celebrada, né? Mas a tradição de entregar o troféu continua, tem troféu, né? Tem várias etapas a Taça Guanabara. É melhor ganhar do que perder, né? Se tem disputa, para quem está disputando. Tem um troféu, vai entregar para alguém, né? Exatamente. Então, foi entregue ao Flamengo e depois que começou a usar titulares, não só titulares, né? Titulares e reservas imediatas. Felipe Luiz vai à beira do campo. Isso. Eu acho que é o corte, né? O Flamengo sobrou no campeonato, né? Não tomou nem gol, né? Não tomou gol. Na era Felipe Luiz dentro do Carioca, o Flamengo não toma gol, né? As derrotas vieram com uma derrota só, aliás, né? Não, esse com ele, o Felipe Luiz... O Felipe Luiz não, mas o Felipe Luiz à beira do campo, desde que assumiu o time, ele tem uma derrota pro Fluminense no Campeonato Brasileiro só. E nesse Carioca não tomou gol. Não tomou gol. E tomou um gol do Botafogo, do Patrick de Paula na final da Supercopa. Né? No Carioca final da Supercopa é bom, né? Na Supercopa. Agora, tem algumas coisas assim, algumas coisas que chamam muita atenção nesse trabalho. O jogo, ele meio... evidente que a gente vai sempre ponderar, o Maricá, o jogo do Campeonato Carioca, você tem uma diferença de investimento gigantesca. Agora, não é sempre que as atuações de times com muito maior investimento contra adversários mais frágeis causam um impacto tão grande. Foi uma atuação de nível bastante alto do Flamengo. Tem algumas coisas que chamam muita atenção nesse time. Uma é como parece que todos os jogadores já incorporaram a ideia de que na perda da bola você parte para cima da bola para recuperar o mais rápido possível, e é uma reação é um comportamento que coletivamente todos têm. É muito raro você ter algo fugindo a esse padrão. Outra questão se o Flamengo consegue fazer o jogo consegue ficar com a bola mais tempo, ele vai conseguindo empurrar o adversário para trás, jogar no campo ofensivo. Acho até que ele tem, por vezes, em alguns jogos desse campeonato, e acho que isso tem um pouco a ver com a característica de um time que tem mais jogadores que gostam de jogar por fora do que propriamente por dentro, embora eu tenha me enganado em alguns. Eu achava que alguns jogadores iam ter muita dificuldade, mas, por exemplo, o Plata tem crescido assustadoramente e jogando muitas vezes por dentro. Hoje até ele jogou por fora, né? Mas vinha ser um segundo meia deixando o corredor. O Varela ocupou muitas vezes o lado ali e ele vinha por dentro. Mas o Flamengo, por vezes, tem muito... Foi o primeiro tempo até foi um pouco disso, o segundo tempo não, que o jogo abriu. Muito domínio, como teve, por exemplo, o jogo com o Vasco. E você vai contabilizar no final, a quantidade de chances claras nem é tão grande. Hoje o segundo tempo, esse é o lance do jogo em termos de beleza, né? Bonito, né? Uma jogada espetacular do Matheus Gonçalves com o Wallace. Já tinha tido uma combinação dos dois na lateral do campo, depois a bola vem pro centro. Teve a participação do Luiz Araújo, do Arrascaeta. O gol é bacana que os protagonistas da jogada sejam dois garotos que saíram do banco, né? E que trabalharam com o Felipe na base, né? Isso é legal também. E outra coisa é como o Flamengo tem uma coisa muito interessante contra times que tentam encaixar a marcação, por vezes individualmente, o campo inteiro, que é a capacidade de atrair para depois explorar o espaço às costas. Traz essa bola atrás, muito bem coordenado, e aí facilita, gente, a enorme capacidade que a dupla atual de zaga do Flamengo tem de sair jogando. O Danilo e o Léo Ortiz, iniciando jogadas, são um luxo em
inclusive em termos de futebol brasileiro. E 3 foguetes na frente, né? E os jogadores que aceleram, né? Agora, o que eu destacaria desse Flamengo que está começando a temporada são 3 aspectos que para mim chamam a atenção. Primeiro, uma coisa até que eu já falei no Seleção. Eu acho que é um momento do Flamengo muito discreto. O Flamengo tem jogado bem, tem conquistado vitórias, ganhou a Supercopa, agora ganhou a Taça Guanabara. E a coisa está muito assim serena no Flamengo. Eu acho que tem a ver muito com o perfil do Felipe Luiz também, de não ser um técnico que gosta de grandes entrevistas, de grandes polêmicas, é um cara discreto. Embora o diretor de futebol tenha chegado assim... mas assim, o perfil do elenco não é um perfil de jogadores que também estão sempre em badalações e tal, embora sejam muito famosos. Isso é um primeiro ponto que eu acho desse Flamengo. É um time discreto nesse início de temporada. O segundo, que eu acho que é o Felipe Luiz dando a alguns jogadores a possibilidade de jogar em várias posições, que eu acho que isso está aumentando a capacidade do elenco. É o segundo jogo já que o Léo Pereira joga de lateral esquerdo, não é uma novidade, mas joga. O Luiz Araújo, que normalmente a gente sempre o vê jogando pelo lado direito, tem jogado mais até pelo lado esquerdo esse ano. O Plata, como já destacou o Mansur, que veio como um atacante de lado de campo, jogando muito por dentro. O próprio Bruno Henrique. De Gerson, Plata, hoje, né? E por falar em Gerson, o Gerson voltando hoje como segundo volante, que é a posição que ele joga na seleção brasileira. O Bruno Henrique jogando muito como centroavante, na ausência do Pedro e ainda da adaptação do Juninho. Machucou também o Juninho, né? Aí o terceiro ponto é que eu acho que é o seu conterrâneo, o Danilo. Todo mundo fala, ele tá vindo para disputar posição, vai ser reserva. Já é o terceiro jogo que ele tá e ninguém tira ele do time. É um jogador difícil, muito grande. É outro nível de prateleira que a gente está falando, sabe? O Mansur destacou a saída de bola dele, eu destaco a liderança, a presença dele em campo, a forma como ele está mobilizando os jogadores até nas paradas técnicas. Pensar nele como brigando por posição tivesse a ver com a posição original dele, que é lateral direito. Original não, né? Porque ele começou como meia, na verdade. Mas enfim, a posição na qual ele se firmou no futebol, chegou à seleção. A gente se acostumou a ver o Danilo como lateral direito e hoje tem o Wesley voando. É que a zaga do Flamengo, desde que o Felipe assumiu com os 2 Leonardos, né, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, foi muito bem na reta final. Desde que o Felipe assumiu e fixou o Léo Ortiz como zagueiro titular e o Léo Pereira já vinha sendo, não se imaginava que alguém pudesse chegar e fazer um tumulto aí nessa disputa por posição. A questão não é o rendimento de quem está, grande, é o tamanho de quem chegou. Exatamente, é um cara muito grande. Então esses 3 aspectos, assim, nesse início de temporada me chamaram muita atenção, ou me chamam muito atenção no Flamengo. A briga por vaga no Flamengo é briga de cachorro grande, né? Quem chega... se você pensar hoje num 11 titular do Flamengo... O elenco tem muita qualidade, né? Você vê que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos de alto nível, os 3 não puderam jogar hoje, jogou um zagueiro por ali que jogou muito bem, o Léo Pereira. Tudo bem, o adversário não é bem longe de ser um adversário do nível do Flamengo. Mas, enfim, a atuação individual do Léo comprova que, de vez em quando, ele pode até atuar ali também. Ele tem bons recursos técnicos para atuar ali com outro perfil de lateral, né? E aí você vê, o Michael tá machucado, o Cebolinha estava voltando de lesão, o Pedro não tá jogando, o Juninho não tá jogando, e ainda o De La Cruz não tá jogando, e ainda assim você vê o time titular que entrou em campo, é um time que poderia perfeitamente disputar o Brasileirão sem esses jogadores, né? Esse lance eu achei curioso. Pênalti não tem vantagem, não é isso que a gente aprende? Mas foi? Então, o VAR, pelo visto, ou não considerou, preferiu não tumultuar, né? Esse jogador que acabou de fazer o gol, o Luiz Araújo, saiu do banco. Ele, mesmo com algumas reservas, mesmo com alguns jogadores fora, o Luiz Araújo ainda foi reserva e entrou, né? Impressionante, cara. Me parece que se alguém me perguntasse no início do ano, e o Flamengo tem uma quantidade grande de pontas no elenco, né? Se alguém me perguntasse jogadores que eu enxergo com um teto maior de rendimento, chegando todos no auge, a minha primeira reação no início de temporada era imaginar Luiz Araújo e Cebolinha como jogadores com maior teto de rendimento. Só que os dois vêm de questões físicas importantes do ano passado. Principalmente o Cebolinha, né? E não sei até que ponto isso fez com que o uso deles fosse muito gradativo esse ano. Pode acontecer. Quando alguém me pergunta assim, o que se vê de lacuna nesse Flamengo? Assim, tem um elenco. E assim, quando a gente fala de lacuna dentro da realidade de um elenco que é muito forte para disputar o ano. Uma delas é a questão dos jogadores os que tem uma avaliação de uma pessoa do futebol há uns dias atrás e que de fato eu concordei. Se há algo que você pode dizer é que o Flamengo não tem uma quantidade grande de jogadores que ao longo da carreira e das últimas temporadas te entregam tipo 15, 20 gols no ano. Não é
Do meio para frente. Até porque não necessariamente atacante. Muitos passaram boa parte da carreira jogando mais pelo lado do que por dentro. Esse é um ponto. Você tem basicamente o Bruno Henrique, o Pedro e... O Arrascaeta te dá 10, 15 gols por ano. Aí entra uma outra questão. E o Cebola, eu acho que em bons momentos também te dá 10, 12, 15 gols. Aí a outra questão que é uma questão de saúde, entre aspas. Eu acho que o grande X do Flamengo é ter alguém que possa revezar com o Arrascaeta nessa função de armador. Eu acho que claramente o Felipe tem uma preocupação com o Arrascaeta. Hoje ele voltou a falar que ele conversou com o Arrascaeta e falou: se você não estiver bem, você não vai jogar. E eu acho que ali o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta. É difícil de achar? É difícil. Claro que é uma missão muito difícil. Liberou o Alcaraz, né? Que eu não acho que também fosse ser um cara para jogar de 10, assim, tá? Mas era mais uma opção para o meio campo. Agora, é difícil também com isso você achar um 10 mesmo. Que o Alcaraz é do nível do Arrascaeta. Não, entendi o que você quis dizer. De reserva, de opção. Não, o que assim, mas abriu mão. A gente, por exemplo, não sabe ainda a extensão da questão do Cebolinha hoje. Mas é um jogador que tem tido há muito tempo uma dificuldade de engrenar, né? O Luiz Araújo viveu um problema. A questão dele foi séria no passado. Ele é alvo de algumas preocupações. O De La Cruz, embora seja agora o problema que o tira atualmente seja bem específico, né, de um corte no pé, ele também é um jogador com uma recorrência. Ele teve um segundo semestre bem conturbado. Então, essa é uma questão que o ano também vai mostrar. Porque, gente, o Campeonato Brasileiro vai ter uma realidade para 16 times e outra realidade para 4. Que é muito diferente. Cada Copa do Mundo de clubes, né? E você ter uma possibilidade de parar no meio do ano 2 semanas, dar 2 outras semanas de treinamento, enquanto outros vão viajar para os Estados Unidos, jogar, enfim. Isso vai fazer bastante diferença.